Ela, que é a empresária, empresário, seja o gênero que a pessoa se identifique, que eu mais admiro no Brasil, provavelmente no mundo também. Ela que é uma Shark Tanker, ela que eu posso dizer que é minha amiga, Carol Pfeiffer, vem bater um papo comigo aqui. Carolzita, seguinte, você vai fazer uma pergunta, vamos ficar um pouco mais no meio do palco. Imagino que você teve muitas dificuldades na vida, muitos perrengues para conseguir chegar onde você chegou, e deve ser, você sempre teve que superar esses problemas. Como é que foi superar as 2 derrotas pro xadrez para mim na última vez que a gente jogou? Tô brincando. Tô brincando, Carol, a Carol que me apresentou o Renan. Isso que eu ia falar. A Carol que apresentou para mim o Renan e o Michel. Na verdade, o Renan e aí o Michel veio junto. Cara, muito obrigado. Você estava na final Brasil, você está na final agora. A Carol, deixa eu falar uma coisa, que é até um número oficial, que o João Apolinário falou. 50% o João falou no podcast que 50% do que vocês veem no Shark Tank não se concretizam depois. Isso eu acho que até um número internacional, provavelmente. A Carol, 95% dos negócios que vocês veem que ela fechou no programa, ela continua com os negócios. A Carol ela não escolhe, pô, esse aqui eu gostei, então eu vou dar mais moral para esse cara. Por isso, se ela só me desse moral, talvez ia ficar um pouco mais na minha, porque é aquela coisa que eu estava falando antes, eu não gosto de, entrei na panela, então vou ficar na minha. Não, cara, ela dá moral para todos os incubados dela, sem exceção. Se eu fosse me inscrever no Shark Tank de novo e fosse entrar no Shark Tank, eu ia querer ela como minha Shark se eu tivesse que escolher um. Não precisei escolher nenhum, consegui pegar os 5. Mas, Carol, muito obrigado por estar aqui. Eu sou muito teu fã. Te adoro. Por favor. Bom, primeiro, obrigado. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. E vocês viram que eu dou muita moral para ele, né? Tanto que ele tem que se gabar que ele ganhou. Isso é uma prova que jogar videogame dá muita diferença, tá? Mas vai ter revanche. Aguarde. Bom, primeiro de tudo, acho que, assim, parabéns. É um evento incrível que vocês estão fazendo. Mais uma vez, é sempre um privilégio estar junto. O mundo dos games é algo que já estava no meu radar há muito tempo e que eu queria explorar mais isso, tanto que a gente tem um game para ensinar sobre educação financeira. Então, a gente criou primeiro um game junto com o pessoal da Facens de Sorocaba, a quem eu sou muito grata, porque ensinar não é nada fácil. E as pessoas acham que tem que ser chato, e não é. Então, eu estou me formando no mestrado de Educação e Tecnologia, onde eu entendi que as pessoas aprendem de jeitos diferentes. E daí, isso me conectou muito. Quando o Ian foi para o Shark, e ele assim, né, bem ousado, ele fala que ele está nervoso aqui, mas ninguém percebeu, porque, na verdade, ele é sempre muito ousado. Tirei o paletó tanto que eu estava suando. Mas ele é sempre muito ousado. E a gente viu o potencial que existia, acho que é por isso que todos os Sharks quiseram entrar. E, sim, eu acredito em pessoas. Eu acho que, assim, um projeto pode dar errado, mas pessoas não vão dar errado. Então, uma coisa que me incomodava quando eu entrei no Shark, as pessoas falavam assim, não era nem 50%, falavam assim, 10% ou 20% das coisas dão certo. E daí eu brinco que eu sou igual o Zequinha do Castelo Rá-Tim-Bum, e eu estou entregando minha idade. Aí era assim, por quê? Por quê? Mas por quê? E daí eu comecei a me perguntar por quê. E eu comecei a ver que era muito mais falta de gestão, falta de acompanhamento, do que falta de vontade ou de iniciativa. Então, não adianta você ter um sócio ou um investidor que vai sentar e aplaudir o seu sucesso, mas tem que ser uma pessoa que, quando você está com apuros, ou quando você precisa reestruturar a tua empresa, está lá e vai te ajudar, olhando finanças, marketing, gestão e etc. Eu acho que, principalmente no mundo do game, a gente tem tantas pessoas criativas, com tantos talentos, e, gente, deixa eu deixar claro, você não precisa ser bom em tudo. Esse é o maior erro de qualquer empreendedor. Você não precisa ser bom em tudo. Você precisa achar pessoas que são melhores do que você para compor o seu time. Encontre quais são as suas habilidades. E eu queria deixar muito, muito assim, o agradecimento. Renan, muito obrigada por abrir essa porta aqui, porque foi uma reunião com o Ricardo, que é um prefeito fora da curva, num jantar, que eu falei para ele, olha, eu sou apaixonada por educação financeira. Ele falou, a gente precisa conversar. Em seguida, a gente marcou a reunião. Na reunião, ele já chamou o Renan, que saiu correndo para a reunião, e daí, em seguida, ele marcou uma reunião nesse hub, e eu falei, você precisa conhecer o Ian. E mandei o contato para o Ian. Mas deixa eu deixar claro, não adiantaria nada tudo isso
se o Ian também não tivesse entrado em contato com o Renan. Então, de verdade, eu acho que contatos, eles precisam ser usados de uma forma inteligente. Se São Paulo quer fazer e acontecer, São Paulo só vai fazer e acontecer se existirem pessoas como o Ian que fazem acontecer. Então, acho que é um conjunto de coisas e de pessoas. E muito obrigada, secretária, por estar aqui. Porque, olha, nunca se falou tanto de um mercado que eu lembro perfeitamente do pitch do Ian, dizendo, é o maior do que a indústria do cinema e da música juntos. E eu parei para olhar e falei, tem razão, porque eu não estou nele. E é por isso que hoje eu estou aqui. Parabéns mais uma vez e parabéns para vocês por estarem aqui. Muito obrigado.